Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Show da Polly. E hoje eu estou aqui, finalmente, para falar com vocês sobre Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes. Esse é um vídeo que eu já deveria ter feito faz um tempinho, né? Porque eu já assisti o filme, gente, na quarta-feira passada. O filme lançou na última sexta-feira na Netflix, mas eu acabei assistindo no cinema, né? Na quarta-feira, eu consegui uma entrada para ir para a sessão de premiere oficial aqui do filme em Toronto, né? Que inclusive foi todo um lançamento feito pela própria Netflix. Eu amei que, além da gente ter visto, né, na tela grande, a gente também recebeu, né, pipoca e bebida de graça, né? Então foi muito, muito incrível, gente. Eu amei ter tido essa experiência, especialmente porque vocês sabem, né, que eu já tô acompanhando tudo de Rebel Moon desde o início. O primeiro vídeo aqui no canal, né, sobre Rebel Moon, ele saiu entre 2021 e 2022, né? Então foi realmente, assim, há muito tempo atrás, gente. Desde o iniciozinho, quando o Zack Snyder anunciou essa ideia, né, e anunciaram a Sofia Boutella como protagonista, né, atriz principal, eu já falava de Rebel Moon aqui na internet. E também, como vocês sabem, né, eu fui pra premiere da parte 1 lá na CCXP, no Brasil, né, depois quando eu voltei pro Canadá, acabei assistindo também a parte 1 várias vezes no cinema, né, que ele passou aqui no TIFF, que foi o mesmo cinema, né, em que passaram a parte 2, nessa sessão especial exclusiva de premiere, mas enfim. Agora, vamos falar sobre o filme em si, gente, que esse é um filme que está sendo polêmico, né, como todos os filmes de Zack Snyder. Mas Rebel Moon, em especial, parece que está sendo mais polêmico até do que os outros, porque até nos outros filmes de Zack Snyder, que tinha certas controvérsias, né, ainda assim, eu sinto que havia muito mais pessoas defendendo, né. A gente pode citar, por exemplo, o caso de Batman vs Superman, que é um filme que foi muito polêmico e muita gente detonou, a crítica odiou. Mas, em compensação, né, foi o momento também que surgiu o grande fandom do Snyder, né, que hoje em dia o pessoal chama do culto, né, os cultistas, que são os fãs de Zack Snyder, culto esse do qual eu faço parte com muito orgulho, diga-se de passagem. E esse grupo, né, acabou sendo responsável por meio que mudar um pouco a narrativa, né, da mídia e das pessoas em relação a Batman vs Superman, porque sempre que alguém criticava, esse outro grupo defendia. E assim a gente conseguia discutir o filme, mesmo que tivesse, né, um grande número de pessoas que só estavam atacando sem nem saber argumentar. Que isso, inclusive, é algo que acontece até hoje, né? Os filmes dele da DC são atacados até hoje com as argumentações super imbecis. Mas deixando isso de lado, a questão é que com Rebel Moon, infelizmente, até o lado da defesa tá um pouco mais fraco, porque eu reparei que até alguns fãs de Zack Snyder, ou melhor dizendo, alguns fãs da DC que gostavam dos filmes de Zack Snyder, não estão realmente assim se identificando e gostando de Rebel Moon. Mas eu devo dizer, gente, que eu sou uma das pessoas que está gostando de Rebel Moon desde o início. Eu gostei bastante da parte 1. Eu entendo que ela pode ter alguns defeitos, né? E eu entendo também porque algumas pessoas não curtiram tanto aquela primeira parte do filme. Eu acho que, por exemplo, o ritmo dele é muito acelerado, né? O ritmo da parte 1 é uma coisa que é muito acelerada. E por causa disso, você sente que às vezes algumas coisas estão correndo, os personagens são apresentados com muita rapidez. E a gente sabe, né, que o estilo do Zack Snyder enquanto diretor, enquanto cineasta, é ele contar pra gente uma história de uma forma que é um pouco mais devagar. A gente sabe que ele precisa de tempo, né? Por isso que ele tem filmes longos, filmes de 3 horas, filmes de 4 horas, porque é o estilo dele, a forma dele contar histórias, né, que demanda um pouco mais de tempo. E a gente sabe que Rebel Moon não teve esse tempo, né? Porque apesar de serem 2 filmes de 2 horas cada, o que em tese daria um filme completo de 4 horas, né? Essa não é a duração exata da história que ele tinha em mente, né? A duração que ele tinha era, na verdade, de 6 horas. E aí é por isso que a gente vai ter, futuramente, né, uma versão estendida para o público, né, adulto, né? Uma versão mais de 18 anos, que vai ter 3 horas de duração cada parte, né? A parte 1 e a parte 2. Isso, inclusive, foi uma coisa que gerou muita controvérsia, porque muitas pessoas ficam falando que esse filme que a gente tá vendo agora, né, tanto da parte 1 quanto da parte 2, são filmes que estão incompletos. Ah, porque Zack Snyder não lançou logo o filme que ele queria, ao invés de fazer isso de novo, né, tentar repetir, né, o hype do Snyder Cut, né, de Liga da Justiça, enfim. Sendo que, gente, não é nada disso que está acontecendo. E eu acho que eu deveria aproveitar esse vídeo, inclusive, para falar sobre essa questão. Quando o Zack Snyder, ele apresentou a ideia de Rebel Moon para a Netflix, e eles estavam idealizando essa franquia desde o início, Zack Snyder e Netflix entraram em um acordo. Zack Snyder queria fazer um filme que fosse, né, daquelas coisas do jeito que ele gosta, né, muito doido, muito longo, né, e também que ia ter bastante violência, né, e também conteúdo sexual. Sendo que isso é uma coisa que a Netflix ficou pensando, a gente não sabe se isso vai ter um público tão abrangente, porque a gente teria que lançar o filme sendo um filme de 18 anos, né? E isso poderia diminuir, né, o número de pessoas que iam assistir na plataforma. Apesar de que a gente sabe que existem outras franquias
né, que tem conteúdo 18 anos, sendo que o Zack Snyder, ele fala que a versão dele de Rebel Moon realmente, essa versão adulta, né, realmente ela é muito pesada. Então seria uma coisa difícil de fazer o público geral assistir. Então a Netflix falou assim, vamos fazer duas versões, uma versão que é mais pra família, né, e a outra versão você faz do jeito que você quiser. Nisso, a gente já vê que a situação é completamente diferente do que aconteceu na Warner, do que aconteceu com Liga da Justiça. Porque Liga da Justiça, Zack Snyder queria fazer um filme, né? Então ele estava fazendo ali o filme de Liga da Justiça, e aí eles mudaram todo o filme que ele queria fazer, né? Destruíram o filme, chamaram outro cineasta para fazer refilmagens, para fazer cenas adicionais e mudar tudo que ele tinha feito, né? E depois ele teve que lutar para recuperar o seu corte original. E isso é um fenômeno muito único do Snyder Cut, que não vai se repetir nem tão cedo. Realmente foi uma coisa assim muito especial e muito diferente. O caso de Rebel Moon é outro, como eu falei, eles estavam de acordo desde o início. Então a Netflix falou, né, ao invés de a gente fazer, né, esses 2 filmes de Rebel Moon, a gente vai fazer, no caso, são 4 filmes. Então você vai fazer 2 filmes, que é do jeito que a Netflix quer, que são filmes mais curtos, porque a Netflix diz que filmes mais curtos o pessoal assiste mais, e o pessoal também rever mais do que um filme longo. Então isso para eles é melhor, porque poderia dar mais views, um filme que ele é mais curto. Bem similar ao pensamento no cinema, né, que muitos falam, né, muitos estúdios, eles acreditam que um filme mais curto, ele vai ser melhor para ele ter mais sessões durante o dia e assim arrecadar mais dinheiro, né? Então a Netflix tem um pensamento similar, e aí o Zack Snyder falou, não, então realmente a gente faz as 2 partes, cada uma com mais ou menos 2 horas de duração, e tira um pouco do contexto, né, de violência e de sexo dentro do filme, então deixa uma coisa mais implícita, né, mais assim, insinuada. E também a questão da violência, né, tira a parte que é mais explícita, né? Então no momento assim que vai ter uma coisa muito violenta, mesmo a câmera ela muda de foco, não sei o que, ela não mostra tão explicitamente a violência, que isso são coisas que não impedem um filme de funcionar. A outra coisa que ele cortou também é que ele, como eu falei, né, ele tem um estilo de contar histórias que é um pouco mais longo. E isso é uma coisa, inclusive, que muita gente reclama. Muita gente via, né, Liga da Justiça e fala que tem a necessidade desse filme ser de 4 horas, ele não sabe contar uma história em 2 horas, não. Então foi exatamente o que ele fez em Rebel Moon. Ele fez do jeito que as pessoas gostam. As pessoas não gostam de coisa acelerada, de coisa que é mais dinâmica, de coisa que acontece tudo mais rápido, porque as pessoas hoje em dia são incapazes, né, de realmente ter uma imersão na história que é mais longa, né. Muita gente fica reclama de filme de 3 horas, de 4 horas, enfim. Então ele fez essa versão exatamente para isso. E a outra versão, né, em troca, a Netflix, de acordo com ele, falou, agora aqui você faz o que você quiser. Se você quiser botar todo mundo nu aqui, você bota, sabe? Não que Zack Snyder vai fazer isso, mas é como se fosse tipo isso. A Netflix falou, você faz o que você quiser. Então, a gente pensando por esse lado, é meio absurdo, né, tentar criticar o Zack Snyder por ter aceitado esse acordo com a Netflix, porque eu acho que qualquer diretor de filme, qualquer um, teria aceitado uma coisa dessas, né? Especialmente assim, imagina se, por exemplo, a Disney fala pro James Cameron, olha, se você quiser fazer uma versão de 6 horas de Avatar, você pode, né? A gente vai lhe dar o dinheiro, você vai ter orçamento, você vai fazer tudo. Eu tenho certeza que James Cameron aceitaria, tanto é que ele já chegou a falar sobre isso em entrevista, né? Como seria interessante ele lançar nos cinemas, né, uma versão de Avatar que fosse mais acessível pro público, e depois ele aproveitar o streaming, né, para lançar uma versão que fosse muito mais longa. A lógica, né, de Rebel Moon, que está sendo feito por Zack Snyder e a Netflix, é a mesma, né? Então eu acho assim que antes até de falar o que eu achei da parte 2 com mais detalhes, eu achava que a gente precisava conversar sobre isso, porque eu acho que é algo, né, que eu não conversei exatamente aqui no canal. E eu queria que pelo menos assim, tem muita gente burra falando besteira sobre Rebel Moon na internet, mas eu queria que pelo menos o público do meu canal não tivesse nesse grupo de gente burra, né, porque eu gosto que vocês tenham informação e eu sei que vocês são pessoas inteligentes. Então, a partir de agora, a gente consegue concordar, né, que não tem absurdo nenhum nessa questão desse acordo do Zack Snyder com a Netflix para fazer múltiplas versões de Rebel Moon. Aí outras pessoas falam, mas por que não lançou a versão estendida e a versão para família tudo junto, né, o lançamento ao mesmo tempo? Acontece que o Zack Snyder e a Netflix, eles vão estar encarando a versão para a família de Rebel Moon que a gente viu agora e a versão para 18 anos como se fossem universos paralelos. Então não é simplesmente o mesmo filme com mais cenas. São filmes que eles vão ter diversas diferenças. Então, por exemplo, o Zack Snyder já falou que os títulos dos filmes serão diferentes. Não vai ser Rebel Moon, a Menina do Fogo, e Rebel Moon, a Marcadora de Cicatrizes. Eles vão ter novos nomes. Ele também falou que a logo, né, o símbolozinho, né, todo o branding de Rebel Moon vai ser diferente da versão para família e da versão adulta, né? Então vão ter várias coisas que vão ser diferentes. Ele fala que a ordem de acontecimentos é diferente, né? Não é apenas uma questão das cenas serem mais longas. Os filmes, eles são montados de formas diferentes. E isso é uma coisa que eu acho que a gente, enquanto espectador, a gente deveria estar ansioso para ver. Por quê? Porque a gente está vendo um diretor que está utilizando a plataforma de streaming como uma forma de experimentar formas diferentes de se fazer cinema e de se fazer arte, que é de você ter a possibilidade, né, de pegar uma mesma história, mas estruturá-la
e executá-la de diversas maneiras diferentes, tudo isso usando um orçamento só. Porque a Netflix, né, gente, basicamente assim, Rebel Moon tem um orçamento de 160 e poucos milhões para as duas partes. E basicamente o que o Zack Snyder fez foram 4 filmes com o preço de 1. Tem vários filmes que a gente vê no cinema, tipo o filme da Marvel, às vezes que ele é 200 milhões de dólares, quase 300 milhões de dólares. Então, por bem menos que isso, Zack Snyder tá fazendo 4 filmes diferentes. E aí vem a questão de por que, né, não tá lançando logo tudo junto. Porque se são 4 filmes diferentes, todos esses filmes eles precisam ter o seu momento dentro da Netflix de serem um lançamento, de conseguir pegar um top 1 no ranking dos assistidos da semana, do mês, enfim. Então a Netflix realmente tá fazendo esses lançamentos como se fossem 4 filmes, porque eles são 4 filmes, 4 experiências diferentes, né? E enfim, eu acho que isso é uma experimentação muito incrível. E aproveito para dizer aqui que exatamente por eles serem filmes diferentes, não adianta você encarar essa parte 1 e parte 2 que a gente tem disponível na Netflix agora, como se fosse uma versão menos interessante daquilo que a gente vai ver depois, quando na verdade essas obras elas já funcionam por si só. Você não precisa de uma versão estendida para Rebel Moon parte 1 e parte 2 funcionar, e eu digo isso porque eu gostei muito dos filmes do jeito que eles são. Mesmo se a gente não tivesse uma versão estendida, eu já gostaria de Rebel Moon pelo que é. Estou ansiosa pela versão estendida porque eu quero ver mais, eu quero ver essa experimentação, eu quero ver, né, essa abordagem de uma história de ópera espacial sem ter absolutamente nenhum limite, nenhuma censura, nenhuma ideia do que pode ser feito ou não. Essa liberdade me deixa muito curiosa, é muito interessante, mas não diminui de forma alguma a experiência que Rebel Moon já é hoje em dia. E agora que a gente estabeleceu isso, né, vamos focar realmente que Rebel Moon é hoje em dia e falar sobre a parte 2, o que foi que eu achei. Eu acredito, né, que a primeira característica de Rebel Moon parte 2, a marcadora de cicatrizes, que a gente precisa discutir, né, e que eu preciso citar aqui, é o fato de que esse filme, gente, ele basicamente abraçou o camp, né, de uma forma que o Zack Snyder nunca havia abraçado antes. O Zack Snyder, ele sempre foi camp, mas nesse filme, né, isso meio que tomou um novo nível, né? Eu acho que ele realmente abraçou ali tudo que é extravagante, tudo que é meio ingênuo, né, de uma forma que ele não tinha chegado a fazer antes, né, de forma tão potente quanto ele fez agora. E eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que você percebe que muitas pessoas, nos tempos modernos, elas não sabem apreciar. As pessoas não sabem apreciar o camp. Porque, digamos assim, que o que tem se tornado muito moda no cinema atualmente é uma coisa um pouco mais cínica. Então, eu vou fazer uma comparação aqui, por exemplo, com 2 obras. Eu vou falar de Guardiões da Galáxia, do James Gunn, e vou falar de Duna, do Denis Villeneuve. Quando você vê um filme como Duna, né, Duna é um filme assim que ele quer ter prestígio e ele busca, né, explorar essa questão do espaço, né, da ficção científica e da ópera espacial sob uma perspectiva, né, que, entre aspas, seja levada a sério, que se prove como ela é adulta, como ela é inteligente. Ela realmente está tentando se mostrar como uma obra de prestígio. Então, o filme ele acaba abraçando, por exemplo, o realismo, né, a verossimilhança, né, aquela tentativa de fazer tudo parecer muito real e, de certa forma, se afastar um pouco da imaginação, do lúdico, meio que para provar o seu valor, né, meio que para provar que isso é válido também, isso é cinema também, isso é um cinema sério, isso é um cinema de verdade, isso é um filme maduro, né? Então ele tem muito essa questão assim. Então, além de o filme ele ser muito realista, né, muito verossímil, você pode perceber como a própria estética do filme, né, acaba colaborando para trazer essa sensação. Então, ele é um filme assim que ele é muito bruto, ele é muito cinzento, ele é muito minimalista, né? Tudo é muito prático, tudo tem que parecer muito verdadeiro, tudo está buscando te convencer de que aquilo poderia ser real. O filme ele está muito focado em convencer as pessoas daquele universo, né, fantástico. Então ele busca sempre se afastar daquilo que é muito imaginativo e sempre ir para uma coisa que pareça o mais realista e o mais crível possível. Um exemplo que a gente pode dar sobre isso é a questão da irmã do Paul, né, a Alia, que a gente sabe que nos livros, né, inclusive na outra versão do filme de Duna, né, feita pelo David Lynch, a gente vê a irmãzinha dele, criancinha, participando ali da batalha, né, é ela que derrota o barão lá, o Harkonnen, né, no final do livro. Mas para o Denis Villeneuve, a ideia de você colocar uma criancinha ali no meio da batalha, a criancinha do olho azul, a criancinha que tem uma mente evoluída, né, como se ela fosse já uma pessoa adulta, isso é uma coisa que é muito, entre aspas, ridícula. Né? Isso é muito ridículo, isso não é verossímil, isso não é crível. Então o que é que ele faz? Ele não mostra isso no filme dele. Ele cria uma outra abordagem para meio que fugir da necessidade de colocar essa personagem no filme. Essa decisão dele é errada ou certa?
Não é. É simplesmente uma decisão e cinema se faz assim, arte se faz assim. Cada artista, ele toma decisões sobre como ele vai contar a história dele e esse é o estilo do Denis Villeneuve. E a gente pode gostar ou não. Eu, particularmente, já falei no meu vídeo sobre Duna Parte 2, né, que eu não curto muito esse estilo dele, né, essa coisa que tenta ser muito minimalista, irrealista e crível. Eu gosto de uma coisa que é mais imaginativa, mas, ao mesmo tempo, eu ainda vejo valor no filme de Duna, porque não deixa de ser um filme que é bem feito, tecnicamente bem feito. E, inclusive, eu gostei muito, né, da Parte 2 e considero a Parte 2 de Duna um dos meus filmes favoritos do ano de 2024, né, até agora. Então, realmente, eu gostei muito do filme, apesar de eu não curtir tanto essa pegada dele, essa visão que ele tem sobre histórias, né, de fantasia e ficção científica. Já no caso, por exemplo, de Guardiões da Galáxia de James Gunn, a gente tem um outro lado, né? Enquanto o Denis Villeneuve, ele foge do ridículo, né? O James Gunn, em Guardiões da Galáxia, ele abraça o ridículo, mas, ao mesmo tempo, ele se envergonha de ser ridículo. Ele não abraça aquilo como simplesmente uma verdade, mas ele quer sempre se provar para o público, né, que ele não é uma piada, que, na verdade, o público não está rindo dele. O público está rindo com ele. Então, tudo que acontece em Guardiões da Galáxia é uma piada, né? E é tratado como se fosse um motivo de grande algazarra e muita risadagem. Então, quando a gente vê, né, Guardiões da Galáxia, o tempo todo os personagens, eles apontam para as coisas absurdas do seu universo, do seu contexto, e eles riem. E eles falam, meu Deus, que loucura, meu Deus, um guaxinim que fala, meu Deus, uma árvore falante atirando. E o filme fica rindo de si mesmo. Ele faz piada com si mesmo. Às vezes é quase uma coisa de quebra de quarta parede. Não chega a ser um nível de quebra como Deadpool ou até Arlequina, né, no filme das Aves de Rapina, mas existe essa certa quebra do filme querer se apontar como uma coisa que é maluca. Ele quer o tempo todo dizer, gente, eu sei que eu sou muito maluquinha, sabe? É como se fosse aquele meme, né? She's so crazy, I love her. Essa é a vibe do James Gunn. Também é uma vibe que, por exemplo, o Taika Waititi, ele faz nos filmes dele do Thor. Que, basicamente, ele abraça essa coisa ridícula, mas o tempo todo fazendo piada e transformando o filme numa comédia como a forma, né, de dizer para as pessoas, né, não riam de mim, riam comigo. Mas então, né, como é que Zack Snyder e Rebel Moon se encaixa aqui nessa questão que eu estou falando? É que basicamente Zack Snyder, ele apresenta uma terceira saída, né, para a abordagem de coisas, entre aspas, ridículas dentro de uma obra de fantasia e ficção científica. Que no caso é abraçá-la com ingenuidade e com verdade. No sentido de que ele parece não ter noção de que aquilo que está em tela é ridículo. Por quê? Porque ele acredita. E isso muda completamente a forma como o filme acaba funcionando para o público. As pessoas que são cínicas, elas não vão conseguir levar o filme a sério. Por quê? Porque nem ele é crível e verossímil como Duna, mas também o filme parece não ter noção da sua ridicularidade. Então você fala, nossa, que filme, né, que é cafona, que é brega, né? Sendo que essa breguice, o que as pessoas parecem não entender, é que ela é exatamente a essência do camp. E essa é uma sensibilidade artística que, independente de você gostar ou não, ela é muito válida e ela tem uma importância muito grande na história da arte. E é isso que Zack Snyder traz em Rebel Moon, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é que o Zack Snyder, ele se utiliza do humor, né, em forma de sátira em diversos dos seus filmes, né? A sátira, ela realmente está presente, né? Por exemplo, 300 é uma sátira, né, política, sobre propaganda política, né? O próprio Sucker Punch é uma sátira também sobre a forma como mulheres são representadas em filmes de gênero, né? Ou seja, filme de fantasia, de ação, de ficção científica, enfim. Então, ele tem esse aspecto satírico, que inclusive até Rebel Moon também tem um aspecto satírico na forma como o filme, ele referencia, né, todo o histórico de obras pré-existentes da ópera espacial, né? Então o filme ele tem esse teor satírico nesse sentido. Mas o Zack Snyder, ele não é irônico quando a gente fala, por exemplo, de sentimentos, quando a gente fala da verdade essencial daquela obra. Então, quando tem algum diálogo que pode parecer brega, mas aí os personagens estão falando sobre as suas emoções, sobre amor, sobre heroísmo, sobre se sentir sozinho, sobre vingança, não há ironia ali. Não há uma piada ali. O filme, né, ele não tem essa coisa de nem querer não ser ridículo e nem de se provar que ele sabe que ele é ridículo, porque, na verdade, na visão de Zack Snyder e na visão da própria ideia do que é camp, o ridículo meio que não existe, o ridículo só é, né? O camp, ele meio que encontra a verdade dentro da extravagância, dentro da artificialidade. Então, muitas pessoas, elas podem achar, não, que isso aqui é só uma coisa cheia de CGI, não sei o que, isso não tem significado, isso não tem sentimento. Mas dentro do camp tem, porque no camp o artificial é como se fosse uma forma de mostrar
a verdade, o orgânico, aquilo que existe de verdade. Então, por mais que o filme ele possa parecer muito brega e muito bizarro, tudo aquilo, na verdade, traduz um sentimento que é muito verdadeiro. Então, ele é um filme, né, e por isso que eu digo assim, que é um filme que não tem nenhum cinismo, é um filme que ele é muito verdadeiro, ele é como se fosse um livro aberto. Os sentimentos estão ali e todos os personagens, eles realmente sentem aquilo que eles dizem, sabe? Existe verdade naquilo. E é sabendo disso, né, que eu trago aqui pra vocês a questão de que essa parte 2, né, ela é muito mais sentimental e quase novelesca, né, em comparação à parte 1, né? A parte 1 a gente tinha uma coisa que era mais de aventura. Inclusive eu acho que eu compararia muito, né, a parte 1 com uma coisa meio Mágico de Oz, sabe? Que a Dorothy, ela vai encontrando pessoas no meio do caminho. A gente sabe que, obviamente, né, Zack Snyder ele tem como uma das suas principais inspirações o filme dos 7 Samurais. Mas eu acho que faz sentido fazer um paralelo da parte 1 com o Mágico de Oz, porque eu sinto que existe uma coisa também ali de fantasia, de literatura infantil e também de fábulas e contos de fadas presentes na parte 1 de Rebel Moon, né? Tanto é assim que, se você for ver a historinha que cada um passa, né, do Tarak dominando o Beno, né, da Nemesis enfrentando a Armada, tudo isso meio que é uma metáfora, uma alegoria para a jornada de cada personagem e o que aconteceu com cada personagem. Então, de certa forma, são como fábulas, né? Porque fábulas se usa de alegorias, né? Então, por exemplo, eles usam os animais como se fossem seres humanos e colocam esses animais em contextos que passam uma mensagem, né? Então, é exatamente aquilo que acontece lá no primeiro filme, né? Então, o primeiro filme, a parte 1, ele tem essa questão da jornada, da aventura e muito parecido com fábulas. Mas nessa parte 2, a gente vê a questão, né, da preparação para uma guerra, né, e da necessidade de lutar, né, e por que eles vão lutar. Então é um filme que ele expõe muitos sentimentos, né, e que ele acaba trazendo pra gente uma parte assim, muito mais vulnerável de cada personagem, né. É óbvio que é um filme que também tem muita ação, porque é onde a guerra vai acontecer, e a ação é muito bem dirigida, é realmente muito, muito incrível, né, e Zack Snyder acaba trazendo aqui uma guerra, né, numa escala que ele nunca fez antes. Até no filme de 300, que também é um filme, né, que a gente vê uma grande batalha, uma grande guerra e tudo mais, não tinha a mesma escala que a gente vê aqui em Rebel Moon, né? Porque lá no filme de 300, né, os espartanos, eles eram um exército, assim, que eles faziam tudo muito juntos, né? Eles estavam muito unidos, né? E a batalha, ela se passava meio que num local só, que parecia tipo um corredorzinho, então eles só andavam pra frente, eles davam todos os passos juntos, né? E era só um contra outro, assim, diretamente. É diferente de Rebel Moon, que a gente vai ter vários personagens em locais diferentes, em cantos diferentes, fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Então a Cora e o Gunner, eles acabam subindo pra ir pra a nave, né? O Dreadnought lá no céu. Então a gente tem coisas acontecendo em diferentes espaços, né? Então a dinâmica em si é bastante diferente de qualquer coisa que Zack Snyder já fez. É uma batalha que é muito bem dirigida. Mas antes da gente chegar nessa batalha, que é a parte que o pessoal normalmente mais elogia do filme, mais fala que foi legal, foi o que prestou no filme. Na verdade, eu acho que a gente precisa refletir mais sobre a primeira metade do filme, porque na primeira metade do filme é que eu sinto que a essência dele realmente está ali. E a essência é essa questão sentimental. E eu sei que para algumas pessoas pode não parecer legal, pode parecer, como eu falei, brega, uma coisa meio tipo ridícula. E pra que ficar falando de sentimento, né? Que coisa melodramática, que coisa exagerada. Mas a questão é exatamente essa, gente. A ideia de Zack Snyder com Rebel Moon é exatamente fazer uma obra desse tipo. E eu acho que a gente precisa, inclusive, aprender a fazer referências mais interessantes quando a gente comenta sobre Rebel Moon. Porque, por exemplo, eu fiz uma comparação aqui com Guardiões da Galáxia e com Duna, foi para mostrar o quanto as obras são diferentes, mas eu sinto que algumas pessoas fazem comparação esperando que Rebel Moon seja da mesma forma, sabe? Eu já vi alguns fãs de Zack Snyder falando que se decepcionaram porque queriam que o filme fosse mais parecido com Duna, sabe? Sendo que não, Deus me livre que Zack Snyder fizesse um filme parecido com Duna, porque se eles fizessem um filme daquele, significa que ele perdeu toda a essência da arte dele, porque a sensibilidade dele é outra, e eu quero ver a sensibilidade dele. E a sensibilidade que Zack Snyder tem, né, especialmente nesse contexto aqui de Rebel Moon, é uma coisa que é muito mais parecida, né, com o trabalho de James Cameron na franquia Avatar, que também são filmes que são extremamente melodramáticos, né, várias cenas, um filme de 3 horas longo, que tem cenas de batalha incrível no terceiro ato, mas se você for ver o primeiro e o segundo ato, é só os personagens sentindo sentimentos, se apaixonando, tendo medo, tentando proteger a família, tentando se encaixar. É só sentimento, é super melodramático. A Neytiri, que é a minha personagem favorita de Avatar, ela passa grande parte do filme chorando, e algumas pessoas se incomodam com isso, mas eu acho incrível, porque ela é uma personagem que é extremamente sensível e emotiva, e eu gosto de sentir essas coisas no cinema, sabe, de ver isso sendo expressado em tela, dentro de um contexto fantástico,
né? Então, esse é o tipo de referência, esse é o tipo de comparação, de similaridade que a gente deveria fazer. Assim como eu também devo citar o trabalho do George Lucas com Star Wars, sabe? O Star Wars do George Lucas, inclusive, ele falava, gente, mas eu faço isso para criança, né? Eu não quero fazer uma coisa que é super séria, né? Que é super adulta, assim, no sentido de que tem que ficar se provando, de que tem que ter um prestígio, que é aquilo que Duna faz. Inclusive, eu acho engraçado que hoje em dia, tantos fãs de Star Wars, eles fiquem elogiando tanto aquela série, né, Andor, que é uma série que eu não acho que essa série seja ruim. Eu confesso que eu nem tive paciência de assistir ela, mas eu não acho que ela seja uma série ruim. É só que eu acho que ela tem uma ideia, um estilo, uma vibe que é completamente diferente do que Star Wars tinha a proposta de ser quando foi criado, né? Porque o George Lucas, ele também é um diretor que é extremamente camp, né? E que ele também é uma pessoa que tem uma certa ingenuidade com as coisas que ele diz e que ele fala. E a gente vê muito isso, especialmente nas prequels de Star Wars, que também são filmes que o pessoal criticou muito, não entendeu, não via valor, mas que, na minha opinião, são as obras, né, mais interessantes do George Lucas. Por mais que eu também aprecie bastante, né, a trilogia clássica de Star Wars, eu acho que os prequels acaba sendo uma trilogia que ele mostrou muito mais da essência dele. E, inclusive, falando sobre isso, né, aproveitando que eu citei, né, tanto James Cameron quanto o George Lucas, eu preciso dizer que eles possuem inspirações que são as mesmas inspirações que o próprio Zack Snyder tem. Eles vão muito, gente, lá pro passado, pra época, né, das histórias das revistas pulp. Que isso é uma coisa que também as pessoas, elas parecem que não entendem. Às vezes o pessoal quer comparar, né, esperando que Rebel Moon seja uma coisa parecida com, sei lá, o trabalho, né, do Frank Herbert, né, o autor de Duna, ou o trabalho do Isaac Asimov e coisas do tipo, né, que realmente são histórias de ficção científica que elas têm uma proposta que é um pouco mais séria, né, e também às vezes um pouco mais realista, né, de realmente pensar sobre um futuro possível e tudo mais. Sendo que a questão de Rebel Moon, assim como Avatar e assim como Star Wars, era de fazer uma coisa muito mais parecida, por exemplo, com o trabalho do Edgar Rice Burroughs, que é o autor, né, de A Princesa de Marte, que é o livro, né, do John Carter e das aventuras em Barsoom. Né, é muito mais similar com esse tipo de história, com esse tipo de produção literária. Assim como também é muito mais semelhante, né, aos serials lá da década de 30 de Flash Gordon, que inclusive Flash Gordon é muito citado, né, pelo George Lucas como uma das grandes inspirações para ele fazer Star Wars. E se você for ver essas histórias, você vai ver o texto do Edgar Rice Burroughs, né, é extremamente camp. O pulp é camp, né? O pulp, ele abraça o ridículo como sendo a coisa mais verdadeira do mundo, né? O pulp, inclusive, ele serve de inspiração depois para a criação daqueles filmes B de ficção científica que existiam muito, né, na década de 50, década de 60. Então, eles têm essa coisa, assim, que realmente é mais camp, é mais lúdica, é mais imaginativa, é mais melodramática, né? Que não tem esse cinismo. E é exatamente esse estilo, essa forma de arte que Zack Snyder busca trazer em Rebel Moon. E eu acho que isso é incrível, especialmente porque é uma coisa que ninguém está trazendo. Quem assiste Rebel Moon e fala, Rebel Moon parece só uma cópia de outra coisa, parece só uma repetição de outra coisa, isso é mentira da pessoa que está falando isso. Por quê? Porque o sentimento, né, que Zack Snyder coloca em Rebel Moon e que ele passa pra gente, e a forma como esses sentimentos são trabalhados, é uma coisa que a gente não vê muito em filmes hoje em dia. A única pessoa que está fazendo filmes assim hoje em dia é o James Cameron com Avatar. E até nesse caso a gente só tem 2 filmes, né, que não dá nem pra saturar, pra dizer, a gente já viu muito disso. A outra pessoa que fazia isso que eu citei aqui foi o George Lucas. George Lucas, ele já parou de trabalhar em Star Wars, né, desde o início dos anos 2000. Né, 2005 foi o último filme que o George Lucas fez de Star Wars, né, que foi A Vingança dos Sith. Então, tudo que a gente vê não tem mais essa essência, não tem mais esse sentimento, e eu acho que Zack Snyder trazer isso foi uma coisa incrível, né? Na verdade, eu acho que até teve 2 diretoras que trouxeram um filme com essa essência lá em 2015, que foi O Destino de Júpiter, né? As diretoras Lily e Lana Wachowski, que vocês sabem que eu também amo as duas. Elas também são artistas extremamente camp, né? Matrix é camp, mas ele era um camp, assim, que ele não era tão explícito, tão óbvio, as pessoas não percebiam. A gente começou a ver um pouco mais da questão novelesca e melodramática de Matrix a partir do quarto filme, né, que foi o Matrix Resurrections, e que inclusive acabou sendo um filme que um bando de gente odiou, que um bando de gente não conseguiu abraçar esse sentimento mais ingênuo e verdadeiro das irmãs Wachowski. Mas é algo que a gente já pode ver elas fazendo, por exemplo, em Sense8, né? Elas já fazem isso em Speed Racer, e elas fazem muito disso, né, em O Destino de Júpiter. Então, acho que todas essas obras, elas são muito interessantes, elas são muito maravilhosas, e Rebel Moon, ela tem o seu espaço ali, né, já marcado e já também conquistado no meio dessas obras, né? Não é um trabalho de ficção científica, de ópera espacial, que é similar, ou que tenta ser similar a Duna, ou que tenta ser similar a Guardiões da Galáxia. Ele é camp, ele abraça o camp, e isso é uma coisa assim que eu sempre vou defender e que eu sempre vou amar. Pra mim, Rebel Moon, mesmo se, tipo, sei lá,
a gente não tiver as sequências que Zack Snyder ele planeja fazer toda uma série de filmes e com mais continuações, enfim, mesmo se a gente não tiver, eu sinto que essa parte 1 e a parte 2, para mim, elas já conquistaram um espaço muito grande no meu coração, porque elas representam, né, uma essência da ópera espacial, camp, né, novelesca, pulp, né, aquela vibe serial, filme B, que a gente não tinha há anos. E eu acho que isso é muito especial, né? Por causa disso, eu sempre vou amar muito Rebel Moon. E esse vídeo já tá ficando gigante, né, gente? Porque eu falo muito, especialmente quando é um assunto que eu gosto tanto, como no caso, né, o trabalho de Zack Snyder. Então vamos agora partir, né, para os próximos elementos do filme que eu queria comentar aqui rapidamente. Né? A cena de ação, como eu falei, né, gente, a batalha em si, eu achei que tudo foi muito bem dirigido, achei muito incrível. E também me lembrou muito, né, o trabalho do James Cameron, em especial, né, o terceiro ato de Titanic e o terceiro ato, né, de Avatar, o Caminho da Água. Eu acho que especialmente porque quando a gente tem aquela batalha, né, na nave, no Dreadnought, que ela tá caindo, enfim, então tem toda uma questão ali da dinâmica do espaço onde os personagens estão, né, trazer um elemento a mais para a luta em si, porque tá tudo se movendo, tá tudo mudando de lugar, né, toda a questão da gravidade ali tá diferente. Eu achei que aquilo, né, dos personagens lutando pela sua sobrevivência no ambiente que está, né, sendo destruído, me lembrou muito aquilo, né, que o James Cameron fez, sendo que enquanto o James Cameron ele fez isso na água, né, Zack Snyder fez isso no ar. Mas eu achei realmente, assim, muito incrível. Eu gostei muito também, assim, gente, da estética geral do filme. Eu achei esse filme muito bonito. Eu achei ele ainda mais bonito, né, visualmente, assim, do que a parte 1. Acho que esse aqui é um dos filmes mais bonitos de Zack Snyder, né. Eu acho também que elementos, assim, do universo Rebel Moon, como, por exemplo, o fato das armas que eles usam, né, não tem bala, assim. O que sai, na verdade, é como se fosse um líquido, assim, como se fosse quase tipo lava, né? Então fica uma coisa meio laranja e pegajosa. Eu acho que os tiros, né, as trocas de tiros aqui, acaba sendo uma coisa muito mais interessante, né? Porque não é aquela bala comum, né? Então fica tudo muito colorido, assim, tudo meio laranja, né? Eu achei que as cores nesse filme aqui estão trabalhadas perfeitamente bem, né? Eu também gostei da questão, assim, do uso do slow motion, que muita gente fica reclamando, não sei o que é slow motion. Acho legal, porque faz parte do estilo dele, é uma coisa que tem em todos os filmes dele, e nesse aqui não poderia deixar de ter. Achei que ficou legal em todos os momentos que foi usado, né? Achei também muito bonita aquela cena do pessoal ali fazendo a colheita, né? Achei incrível, inclusive, por ser uma cena que foi feita com efeitos práticos, né? Porque eles realmente fizeram uma plantação ali, os atores estavam colhendo de verdade. Então achei que isso foi muito legal, muito bonito, né? Não só visualmente, mas também sentimentalmente, porque a gente sabe que aquilo faz parte da cultura do povo de Velt, né? Que eles inclusive chegam a falar na parte 1 que eles não gostam de usar tecnologia para fazer a colheita, exatamente porque eles acham, né, que na cultura deles tem uma ligação muito forte deles com a terra, né? No momento assim que eles estão indo lá colher com as próprias mãos e fazer parte, né, desse ciclo. Achei que isso foi muito bonito. Achei também que foi muito bonito como o filme, ele traz muitas mensagens, né, de realmente, assim, os trabalhadores se unindo, né, para proteger o produto de seu próprio trabalho, né, porque eles trabalham ali para se alimentar. A gente vê que não é uma sociedade em Velt que ela tem uma noção, assim, de dinheiro, sabe? Eles não falam de dinheiro, a gente vê que não tem uma hierarquia, assim, de classes sociais quando a gente vê os personagens. Todo mundo parece ser de igual para igual dentro de Velt, né? Dentro da cultura de Velt. Então você ter essa coisa, né, do mundo mãe, desse império chegando, querendo roubar, né, aquilo que foi construído, né, que foi conquistado pelos trabalhadores, e os trabalhadores pegando em armas para proteger, né, o seu trabalho, é uma mensagem com a qual eu simplesmente concordo muito, que eu acho que é muito relevante a gente se manter pensando sobre isso e refletindo sobre isso. E eu acredito que a fantasia e a ficção científica, né, são gêneros perfeitos para a gente trazer esse tipo de discussão. E voltando ainda mais a trazer aquela questão que eu falei, né, de que o Zack Snyder ele tem certos aspectos de fábula dentro da sua história. A gente sabe que fábulas são alegorias, né? Então acho que ele trazer essa questão política aqui é algo que faz todo sentido. Também achei aqui, né, que o world building que está sendo feito, né, toda a construção do universo de Rebel Moon, eu achei incrível. A gente tem muitos mais detalhes, né, sobre como esse universo funciona, mas ao mesmo tempo também tem muita coisa para ainda ser explorada, né? Então é um filme que mostra pra gente um universo interessante, mas ao mesmo tempo também faz a gente esperar pela possibilidade de algumas sequências, que eu espero de verdade que elas aconteçam. O Zack Snyder já falou, né, que ele tem plano para fazer Rebel Moon 3, 4, 5 e 6, que no caso seria uma trilogia de 6 filmes, já que a cada filme ele tá fazendo parte 1 e parte 2, né, cada história que ele cria. Então são 3 histórias, né, 3 capítulos divididos em 2, 6 filmes no total. Eu espero de verdade que ele consiga fazer isso, porque é um universo, né, pelo qual eu já tenho uma paixão muito grande. E basicamente, gente, era isso que eu tinha pra falar sobre Rebel Moon. Eu acho que é um filme que é realmente muito bom. Eu acho que é um filme que ele já tem o seu espaço,
né, ali dentro do gênero da ficção científica, especialmente da ópera espacial, e é um filme que eu sempre vou defender. Se você não assistiu ainda Rebel Moon, gente, eu recomendo muito que vocês assistam, né, tanto a parte 1 quanto a parte 2, e depois, né, futuramente, ainda esse ano, né, acho que provavelmente em agosto, vamos ter o lançamento das versões 18 anos, né, com novos títulos, que basicamente vai ser uma oportunidade, né, da gente redescobrir essa mesma história, né, sendo que num novo formato, num novo estilo e com novos conteúdos, né. Eu tô muito ansiosa para acompanhar tudo isso, e basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, né, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de eu ter percebido, né, que eu exagerei um pouquinho na duração, porque ele ficou muito longo, mas é isso, deixo vocês por aqui, até mais!